E se, ao herdar uma casa, a pessoa ganhasse de brinde uma companhia fantasma? Pois é, em Ghostly Woman, a gente mergulha de cabeça numa história que mistura mistério, comédia e uma paixão que, literalmente, desafia os limites entre a vida e a morte. Essa é a grande questão da trama, né? O que acontece quando o pacote da herança não vem só com o imóvel, mas também com uma moradora, digamos um pouco etérea? Bom, como em toda boa história, tudo começa com uma herança. Só que essa aqui não é só sobre papéis e chaves, não. Ela vem com uma condição que promete dar uns bons arrepios na espinha. Então vamos conhecer o nosso protagonista, o Lucas Amaral Silva. Um cara de 25 anos, gente boa, simpático, só que ele tem um pequeno detalhe que vai complicar bastante a vida dele. Ele é medroso, mas medroso pra caramba. E o lugar pra onde ele tá indo, olha, não é pra quem tem coração fraco. A tal herança é essa mansão aí imponente em Quirinópolis. Um lugar que respira abandono e melancolia, sabe? Onde cada rangido do chão parece um sussurro vindo de outro mundo. E não demora muito para ele confirmar que o lugar é mal assombrado. Logo na primeira noite, um vulto translúcido de uma mulher linda, etérea, simplesmente aparece no quarto. Para o nosso amigo medroso, foi o estopim. O resultado? Pânico total e uma corrida desesperada pelos corredores escuros. Mas aí, bem na hora que ele se vê encurralado, já esperando o pior, o terror vira comédia. A aparição fantasmagórica quebra totalmente o clima e revela que tudo não passava de uma pegadinha. E com essa revelação bem-humorada, a gente conhece a verdadeira natureza da assombração da mansão. Ela não é nenhum espírito vingativo, mas sim uma fantasma com um senso de humor bem peculiar. Ela se apresenta como July Hawthorne, e logo de cara já dá pra ver que não é nenhum espírito atormentado. Pelo contrário, ela se autodenomina a fantasma mais legal que alguém poderia conhecer. Cheia de vida, ironicamente, né? Já que ela, bom, está morta. A história da July é uma mistura de tragédia e lealdade. Ela veio da Inglaterra lá em 1886, se apaixonou por um ancestral do Lucas, que a traiu. Ela morreu de coração partido e essa dor a prendeu na mansão. Décadas depois, ela virou super amiga do tio-avô do Lucas, que, antes de morrer, fez um último pedido para ela, cuidar do seu sobrinho-neto. E a dinâmica entre os dois se define rapidinho, viu? É uma mistura de sustos, piadas e ameaças de morte bem-humoradas. Tipo essa aqui. Uma relação, no mínimo, diferente. Mas a história não fica só dentro das paredes da mansão, não. O Lucas precisa resolver a papelada da herança e essa ida dele até a cidade acaba introduzindo novos personagens e uma trama cheia de suspeitas. Lá em Quirinópolis, ele se encontra com o Roberto Reis, o advogado responsável pela herança. Aquela coisa burocrática, sabe? Mas o que o Lucas nem imagina é que isso é só o primeiro passo para um mistério bem maior. Durante a conversa, o Roberto conta que o tio do Lucas morreu na casa do próprio advogado e descreve o evento como uma terrível fatalidade. O jeito que ele fala isso já acende um alerta, sabe? E qual foi a causa dessa tal terrível fatalidade? Segundo o advogado, o tio escorregou numa casca de banana. É isso mesmo, uma casca de banana. Uma causa de morte tão absurda que soa quase armada, plantando a primeira sementinha da dúvida na história. Lá no escritório, o Lucas também conhece a Isabela, a sobrinha muito bonita do Roberto. Eles acabam passando o dia juntos, passeando pelo Lago Sol Poente, num encontro bem agradável que já joga um possível triângulo amoroso na história. O passeio termina com um convite da Isabela para um jantar no dia seguinte. E o local, a casa dela, que é a mesma casa onde o tio do Lucas teve a sua fatalidade. Ou seja, o palco para o conflito está montado. De volta à mansão, o Lucas nem sonha que a notícia desse jantar vai causar uma reação explosiva. Parece que ciúme é uma coisa que nem a morte consegue apagar. Quando o Lucas volta, a July o recebe com a sua pegadinha mais elaborada. Ela se transforma num demônio assustador. O motivo? Puro ciúme. Agora, o mais bizarro é ouvir uma referência à pegadinha do malandro saindo de uma aparição demoníaca, né? Isso só mostra o quanto ela tá ligada no mundo moderno. Mas o ciúme da Júlia não é à toa, não. Ela começa a conectar os pontos. Ela não vai com a cara do Roberto, acha ele sinistro. Ela lembra que o tio do Lucas morreu justamente na casa para onde ele foi convidado. E mais, o advogado já tentava empurrar Isabela para o tio antes. Para piorar, ela ouviu uns sussurros entre os dois sobre um plano de sedução.
E ela nem tenta disfarçar o ciúme, viu? Essa frase é a mistura perfeita de humor e ameaça que virou a marca registrada da Julie. Para tentar acalmar a fantasma ciumenta, o Lucas faz uma promessa bem inusitada: o encontro romântico no cemitério da propriedade para visitar o túmulo da própria Julie. É o jeito estranho que ele encontra de mostrar que a conexão deles é, de fato, especial. E é com essas perguntas no ar que o resumo desses primeiros capítulos nos deixa. O jantar com a Isabela é uma armadilha? As suspeitas da July sobre o advogado fazem sentido? E, principalmente, como é que funciona um encontro romântico com um fantasma num cemitério? Pois é, a história para bem aí. Suspensa entre o perigo, a comédia e um romance que é, com certeza, fora do comum. Então, se bateu aquela curiosidade para desvendar todos esses mistérios, a história completa de Ghostly Woman, do Marcos Reis, está disponível no Play Livros. Pode ter certeza que a aventura sobrenatural do Lucas e da July está só começando.